Olá pessoal, estamos começando mais um programa Saúde em Foco e o assunto de hoje, escolhido por vocês, é psicologia. Quem conversa conosco é a psicóloga Elaine Cúnico. A Elaine é psicóloga lá no Hospital São Vicente. Eu queria, antes de conversar com a Elaine, mandar um abraço para minha amiga técnica de enfermagem, para Maria Mendes. A Maria me escreveu uma carta linda, contando toda a sua história de técnica de enfermagem, a sua história de vida. A Maria teve uma doença infecciosa, pegou uma infecção hospitalar, identificou essa doença, se tratou, se curou, graças a Deus, e hoje ela fala que faz mais prevenção de infecção ainda porque viveu a infecção na pele. Maria, um abraço, muito obrigado pela tua carta e por você nos acompanhar aqui no programa Saúde em Foco. Já já eu volto para conversar com a psicóloga Elaine. E para conversar com a gente hoje sobre a psicologia e as ações da psicologia, eu estou aqui com a Elaine. A Elaine é psicóloga, trabalha no Hospital São Vicente. Elaine, que bom que você veio. É sempre muito bom poder conversar com profissionais de todas as áreas. E hoje a gente está falando sobre o teu assunto. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com você. Elaine, eu vou começar com a pergunta que a gente dá início ao programa Saúde em Foco, falando da especialidade. Tá? Então, nos conte o que é a psicologia. Então, a psicologia é uma ciência, né, que ela estuda a mente e o comportamento humano. É uma profissão, né, uma ciência relativamente nova, comparando com outras profissões no Brasil, ela é bastante nova. Então eu considero assim, que é uma profissão que ainda está em busca do mercado de trabalho, em busca de novos locais de trabalho. Então considero que estamos sempre em busca ainda, né? Como também em outras profissões, mas principalmente na psicologia, que eu considero que ainda existe muito preconceito, né? Ainda existe uma visão diferente da psicologia, então a gente está buscando sempre isso, né? Mas uma profissão que trabalha com pessoas, para quem gosta de trabalhar com pessoas. São várias as áreas de atuação. Sim, várias áreas, por exatamente. Exemplo? Como você citou, né, o psicólogo hospitalar, tem o psicólogo social, tem o psicólogo clínico, que trabalha diretamente na clínica, o psicólogo organizacional, que trabalha diretamente em empresas. Então, hoje são inúmeros campos que está se abrindo para a psicologia. Tá. Vou te fazer uma pergunta pessoal, então. O que é ser psicóloga? Ser psicólogo, para mim, eu posso dizer que é uma realização, né? Eu gosto muito do que eu faço, mas estar em constante estudo, estudando bastante. Como eu falei para você, buscando o nosso espaço, né, por ser uma profissão nova, que ainda passa por algumas dificuldades mesmo relacionadas a preconceito, então vejo que é uma busca, né, estamos buscando muito, mas também considero que é uma profissão que hoje já tem uma visão, um olhar diferente das pessoas, né? Posso te dizer no meu ambiente de trabalho, né, o psicólogo hoje é visto de uma forma diferente, já tem uma valorização do profissional. Isso eu acho que é uma coisa muito boa, assim, um reconhecimento que faz muito bem para a gente isso. É muito difícil, né, que os demais profissionais, principalmente do ambiente hospitalar, compreendam a atribuição de cada um. E a gente que trabalha no ambiente hospitalar sabe o quão é importante toda a equipe multiprofissional, né? E deve ser muito difícil trabalhar, porque acredito que o psicólogo, ele tem na sua atribuição a questão da dor, principalmente no ambiente hospitalar, da dor, da angústia, da aflição, e que também passa por essas situações, às vezes, ao se deparar com situações tristes, né? Então, essa mensagem de valorização que o Saúde em Foco vem para tentar dar a todas as especialidades, é também para a psicologia, em relação a esse preconceito que você falou. E até nessa linha de pensamento, dá para sentir prazer sendo psicóloga? Sem dúvida, diariamente, né? Eu acho que é uma profissão prazerosa. É uma profissão que, quando você sai do teu ambiente de trabalho e vê que você cumpriu o teu papel da melhor forma, é maravilhoso. Existe frustração? Sim, né? Como em qualquer profissão.
Tem dias que sai, né, do ambiente de trabalho totalmente frustrado, que às vezes as coisas não aconteceram da forma que a gente idealizou, porque a gente idealiza, né? E até mesmo quando a gente escolhe a nossa profissão, a gente idealiza a nossa profissão. E nem sempre ela é tão perfeita como a gente idealiza, né? Mas eu penso que a gente tem que saber lidar com isso, saber lidar com os nossos conflitos, saber lidar com as nossas frustrações, e é isso que nos faz crescer profissionalmente, é saber lidar com isso. Né? Porque eu penso que sabendo lidar com isso, a gente consegue crescer mesmo e passar para o outro segurança no que a gente está fazendo também. E precisa passar muita segurança, sem né? dúvida. Eu imagino. Como é que funciona o atendimento no hospital? A abordagem hospitalar? Então, assim, o psicólogo hospitalar ele tem algumas características que diferem um pouco, né, do profissional que trabalha em clínica. O porquê? Porque o psicólogo no hospital, primeiro que ele está trabalhando diretamente com o sofrimento. Né? Então, é um profissional que tem que trabalhar, é uma psicoterapia mais breve, como a gente fala. É trabalhar o conflito que ele está vivenciando naquele momento. Porque não tem como nós não temos tempo hábil de trabalhar diversas, às vezes, questões que a gente precisa trabalhar com aquela pessoa. Né? Nós temos que focar. O que está incomodando hoje? Nós temos poucos dias, às vezes o paciente vem, fica internado 1 dia, 2 dias, são poucos dias que nós temos para trabalhar. Então a gente foca no que está incomodando naquele momento e é assim que a gente trabalha, é algo mais breve mesmo. É um paciente submetido às vezes a procedimento cirúrgico que está naquela aflição do pré-operatório ou no pós-operatório. Acho que são todos os pacientes em toda a clínica, em toda a doença, que merece essa atenção psicológica, né? Eu imagino que o simples fato de estar dentro do hospital coloca o psicológico do paciente, abala o psicológico do paciente. O ambiente hospitalar é um ambiente estressante, né? Como a gente acabou de falar, é um ambiente onde tem muito sofrimento. Então, a partir do momento que você entra no ambiente do hospital, já te gera sofrimento, porque você está deixando as tuas coisas lá fora, você está deixando a tua família, às vezes está deixando teus filhos, o teu esposo, seja quem for, né? Então, a partir do momento que você entra ali, você acaba deixando essas coisas que já te deixam um pouco mais ansioso. Além disso, dependendo do que você vai enfrentar lá, ou seja, uma cirurgia, né, ou seja, um diagnóstico, então é muita coisa que envolve. E esse sofrimento que acaba gerando, essa angústia, essa ansiedade, é nisso que tem que ser focado naquele momento. Né? Vamos resolver tudo de forma nenhuma, mas deixar um pouco mais leve toda aquela angústia que o paciente, a partir do momento que entra ali, está levando junto com ele. E mais uma vez eu enfatizo, a nossa necessidade enquanto enfermeiro, pensando na nossa atribuição dentro do hospital, a nossa necessidade do trabalho psicólogo, ao nosso lado trabalhando em parceria, né? Eu acho que vale a pena enfatizar a todos os profissionais, não só os enfermeiros, mas a todos, a importância desse profissional que eu posso dizer que cuida da mente, posso dizer isso? Sim. Bom, vamos especificar alguns itens aí dessa nossa conversa. Seria como se fossem algumas provocações. Tem o ponto de vista do paciente, tem o ponto de vista do acompanhante, que também fica abalado psicologicamente muito, e também tem o ponto de vista do profissional, envolvendo a questão da saúde ocupacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre a síndrome de Burnout ou burnout. Explica um pouquinho para nós que é essa doença. Ou então, a síndrome de burnout, né, como a gente fala, ela é um estresse relacionado totalmente ao trabalho. Então, na verdade, para nós que trabalhamos em hospital, é o nosso dia a dia. Né? Existem pesquisas aí que nos reforçam que o ambiente hospitalar é um ambiente que acaba reforçando muito a síndrome de burnout mesmo. Porque, exatamente como eu comentei com você, nós trabalhamos com o sofrimento das pessoas. Né? E todos sabem lidar com isso? Nem sempre. Né? O enfermeiro, o psicólogo, nós já temos um pouquinho mais, já estamos um pouquinho mais preparados para trabalhar com isso, até porque a nossa formação já nos faz estudar um pouquinho com relação a isso. Mas existem pessoas que trabalham lá, às vezes que trabalham na copa, às vezes que trabalham na limpeza, né? Que são pessoas essenciais dentro do hospital, essenciais, mas que às vezes não estão preparados para aquilo. Então, às vezes, se deparam com situações que não sabem lidar mesmo, exatamente. Aprendem a lidar, sem dúvida. O dia a dia vai ensinando, vai enfrentando, né? Nós, enquanto psicólogos, estamos lá também para dar esse suporte, inclusive, aos funcionários, né? Mas o trabalhar com o sofrimento das pessoas, isso causa, né, um sofrimento para o ser humano mesmo. Então, a síndrome de burnout está aí, principalmente no ambiente hospitalar. E é comum?
Muito comum, muito comum, né? O que deve acontecer? Deve ser diagnosticada, né, da melhor forma possível pelo médico e automaticamente já que seja tomado providências, né? Ou seja, com relação a medicamentos, ou seja, com relação ao psicólogo mesmo, mas o que é importante é que seja feito esse diagnóstico para que seja tratado, porque para quem está sofrendo isso também acaba gerando uma dor muito grande, sofrimento muito grande, então para que seja tratado, né, o mais rápido possível. Eu acho que uma coisa puxa a outra, mas eu vou aproveitar a presença da psicologia no programa e vou falar, ou pedir para você falar sobre, eu acho que a doença que causa mais problemas na sociedade hoje. Elaine, fala um pouquinho sobre depressão. Depressão. A depressão eu acho que é o mal do século, né? Eu acho que hoje em dia se fala muito em depressão, até porque hoje em dia se fazem o diagnóstico, né, da depressão. Talvez antes não se falasse tanto nisso e talvez não se respeitassem tanto isso, né? Então hoje a depressão nós sabemos que ela está aí, né? Em todos os ambientes de trabalho, em todos os lugares. Então assim, a importância de ser diagnosticado também a depressão. E a importância assim, de ser diferenciado uma tristeza, né, da depressão, que às vezes acaba se confundindo isso. Então a tristeza ela passa, né? Nós temos momentos de tristeza, às vezes várias vezes no dia ou vários dias, mas a depressão não, é uma tristeza profunda mesmo, que acaba atrapalhando a tua rotina, atrapalhando o teu relacionamento, né, familiar, acaba atrapalhando a tua vivência no teu trabalho. Então, a depressão ela está aí mesmo, precisa de ser diagnosticado o mais rápido possível, também da mesma forma, né, eu digo do que a síndrome de burnout mesmo, porque vai afetar, né, o teu dia a dia, a tua rotina, e afetando a tua rotina, você não vai conseguir, né, dar conta dos teus afazeres mesmo e vai acabar se afastando cada vez mais, né, que é uma das características mesmo da pessoa depressiva, já é se afastar mesmo, né, já não ter vontade de fazer o que ela tinha vontade de fazer antes. Não é mais prazeroso fazer o que era antes. Então a tendência de ficar se isolando mesmo e de não ter mais contato com as pessoas, com as coisas que fazia, isso tudo vai ser cada vez mais prejudicial e isso pode se agravando cada vez mais. Influenciando na vida social, exatamente, no trabalho mesmo. Então reforço a importância sempre do diagnóstico para que seja imediatamente feito o tratamento. Vou te fazer mais uma provocaçãozinha. Para todas as doenças, para todos os pacientes com depressão, precisa antidepressivo? Não necessariamente, né? Não é o psicólogo que faz o diagnóstico, né, da depressão, é o médico que faz o diagnóstico. Então o médico ele vai diagnosticar se é uma depressão leve, se é uma depressão moderada, se é uma depressão grave, e ele vai poder orientar, né, se o caso seria medicamentoso, ou se o caso seria só uma psicoterapia mesmo, né, ou seria um conjunto das duas coisas que normalmente, né, seria o ideal, que se trabalhem junto, voltando a falar de uma equipe multiprofissional que a gente considera o ideal, assim que cada um faça a sua parte, né, então isso o médico é que vai poder dizer. Eu acredito que o atendimento, ele começa, ou melhor, o tratamento, a prevenção começa lá na base, né? Às vezes a criança submetida a vários traumas, do que ela vê em casa, do que ela escuta em casa, isso repercute durante toda a vida, o desenvolvimento, e ela se torna uma pessoa depressiva futuramente. Tem associação, né? Claro que o estresse também influencia. E é importante a gente observar esses indícios, né? Como eu te falei, o psicólogo ele não faz o diagnóstico, mas ele pode observar esses indícios, né, da depressão e pode pontuar isso, né? Pontuar ou para a própria pessoa ou pontuar mesmo para o médico, para que seja feito esse diagnóstico. Ainda seguindo essa linha de pensamento e, quem sabe, misturando vários assuntos, o que você acha da palavra humanização? Fundamental, fundamental. Principalmente ali no nosso ambiente de trabalho, que é o que a gente está falando nesse momento, né? Eu vejo que a humanização ela faz a diferença, né, dentro do ambiente hospitalar. É olhar o paciente de uma forma bem individual mesmo, de uma forma individualizada. A partir do momento que eles entram ali, nós não podemos tratá-los como todos iguais, né? Eu acho que cada um tem a sua subjetividade e isso deve ser respeitado. Então a humanização eu penso que é fundamental. E devemos, né, estar sempre lembrando disso. Eu sei que às vezes a nossa rotina, a correria do dia a dia, às vezes não permite que a gente esteja sempre focado nisso. Mas eu vejo quanto que é importante. Volto a falar da equipe multiprofissional. Às vezes um
profissional não observou, né, o que poderia ser feito para aliviar aquele sofrimento, aquela angústia, o outro profissional pode pontuar, vamos fazer algo diferente, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Isso é humanização, é um trabalho em conjunto, é cada um fazer a sua parte bem feita. Eu acho que dessa forma a gente consegue identificar o que a gente pode estar melhorando. Um olhar para o paciente e um olhar para o colega. Sem dúvida. Eu escrevi num texto de uma coluna social que às vezes me angustiava a palavra humanização, porque será que significa que se pede humanização na enfermagem é porque os profissionais estão se desumanizando? Mas, por um lado, a gente vê a importância da humanização, mas você vai concordar comigo, por outro lado, a gente vê muitos profissionais que, né, o descaso, às vezes trata mal o paciente. A gente sabe que existe isso, mas aí acho que vem a primeira pergunta sobre a sobrecarga, sobre a falta de valorização, sobre o burnout, né? Eu não sei se você concorda com essa questão da desumanização, mas compreendo essa importância de humanizar profissionais, mas eu vejo que às vezes até a falta de tempo, né? Um profissional, às vezes um profissional médico chega até o hospital, tem quantos pacientes para ele ver, né? É muito rápido, então às vezes acaba deixando passar alguma coisa. Volto a falar da importância da equipe, né? Chamar ali um pouquinho, vamos trabalhar isso. Então eu acho que é importante ter uma equipe que esteja trabalhando em conjunto. Eu acho que isso ajuda muito, porque eu penso que a humanização é fundamental, sim. Né? Então temos que brigar por isso, temos que lutar por isso. Entendo quando você fala, né, que às vezes até a correria do dia a dia acaba atrapalhando. Mas eu vejo assim, o pouco que você faz, como eu falei, perfeição a gente não vai chegar. Mas o pouco que a gente faça faz a diferença para aquele paciente que está ali. Sim. Né? Eu costumo enfatizar que vale a pena você fazer aquilo que você gosta. Sem dúvida. O fato de você trabalhar naquilo que te dá prazer te faz fazer bem, mesmo com dificuldades, sobrecargas, que é aquilo que você falou no começo, quando eu te perguntei se valeria a pena, se vale a pena ser psicólogo. Vamos mudar de assunto? Vamos. Voltando, né? Estamos falando de hospital, a gente fala de tudo, mas doação de órgãos. A doação de órgãos, eu acho assim que é um momento que mexe muito psicologicamente falando, né? A partir do momento que aquele paciente recebe um diagnóstico de uma morte encefálica, para a família aquilo é algo muito chocante e algo que mexe muito, né? Primeiro porque vai ter que ser a família que vai ter que tomar uma decisão pelo paciente. Isso eu acho que é uma coisa muito difícil, uma coisa que mexe muito, né? É uma responsabilidade muito grande, é o pensar pelo outro, é responder pelo outro. Então isso é muito difícil. Às vezes a família nunca falou com o paciente a respeito disso e precisa tomar uma decisão. Então é um momento que precisa de um suporte de todos os profissionais, né? Do médico, do enfermeiro, do psicólogo, do serviço social. Precisa estar todo mundo junto ali nesse momento para que isso seja trabalhado da melhor forma possível. Né? Então essa família precisa ser abordada, precisa para que seja tirado todos os... Né? Tudo que eles demonstrarem de dificuldade, tudo que eles demonstrarem de dúvida, é o momento para que cada profissional atue, cada profissional faça a sua parte, reconheça o limite do outro, eu posso ir até aqui, eu posso ir até aqui, mas fazer um trabalho a contento assim. E quando eu digo um trabalho bem feito, um trabalho a contento, não necessariamente que seja, que no final disso tudo seja positivo, de forma nenhuma. Né? O que é o nosso objetivo? Que essa família saia dali do hospital com uma segurança na decisão que ela tomou. Pelo sim ou pelo não. Pelo sim ou pelo não. Mas que ela saia segura, que ela saia tranquila, que a decisão tomada foi a melhor. Que ela tenha conseguido tirar todas as dúvidas que ela tem. Né? A dor da perda, isso vai ter que aprender a lidar com isso. Né? Mas que a decisão deixe isso mais leve. Então eu acho muito importante. Então na doação de órgãos, a equipe multiprofissional, fundamental novamente. E como que seria uma abordagem adequada nesse caso? Às vezes eu fico angustiado, você sabe que é uma opinião particular minha, a dor que o paciente, que o familiar está sentindo. Sim. Naquele momento chega alguém e, putz, você quer doar os órgãos da minha mãe? Eu não sei, eu tô sofrendo a dor da perda. Eu acho, eu não sei se você concorda, que era melhor então, de alguma forma, estabelecer uma educação em saúde,
que a população soubesse mais sobre a existência de comissões que fazem captação de órgãos, como tem no Hospital São Vicente, e que essas famílias, sabendo disso, através da educação em saúde, aí sim manifestassem por parte da família o interesse de doar. Mas não sei qual seria a melhor abordagem. Primeira coisa que eu penso, assim, que ainda falta, né, falta mídia, né, precisa ser falado mais nisso, né? Isso ainda não é falado da forma que se deveria ser falado, né? Tanto é que muitas famílias nem comentam com as suas famílias qual que é a sua decisão. E muitos nem sabem que a decisão acaba sendo da família mesmo, né? Então, eu acho que primeiro é o investimento nisso, né? Em falar sobre, que a mídia atue sobre isso, né? Em segundo, o segundo momento, a partir do momento que se tem o diagnóstico, eu penso que o cuidado para se tratar sobre isso, né? Porque como você falou, é um momento de muita dor. Então, quando você vai mexer com uma pessoa no momento de muita dor, você pode potencializar essa dor. Então, esse cuidado, tudo que é novo gera mais ansiedade e mais angústia. Então, eu penso que as coisas devem ser, a gente deve agir de uma forma mais lenta, mais devagar, né? Que sejam seguidos todos os protocolos mesmo. Que comece lá a partir do momento que existe uma suspeita de uma morte encefálica, que isso já seja falado com a família. No segundo momento, sobre todo o protocolo a ser seguido, a todos os exames, que a família fique sabendo a cada exame que tenha sido feito. Isso acaba preparando a família para uma decisão e para até mesmo para receber, né, a notícia. É isso mesmo, ocorreu uma morte encefálica. Aí sim se tratar, né, do assunto da doação. Então, dá um tempo para essa família. E a partir do momento mesmo que você fale com a família, que seja feita essa abordagem, essa entrevista com a família, que a equipe multiprofissional faça essa entrevista, que também seja dado um tempo para a família. A família também precisa de um tempo para refletir, precisa de um tempo às vezes para conversar com outros familiares, para trocar uma ideia com outras pessoas, né? O momento que é colocado tudo isso, às vezes choca muito. Então a gente precisa de tempo. Então dar esse tempo para a família. A partir desse tempo, aí sim, que essa família, como eu falei para você, ou seja positivo ou seja negativo, que seja uma decisão segura, que ele saia dali tranquilo do que foi decidido. É um assunto, acho que, tão delicado que dá uma pauta de programa. Sem dúvida. Vou tocar em mais um assunto delicado, mudando de assunto novamente. Câncer. Câncer é uma doença que mexe muito com o psicológico também, sem sombra de dúvida, né? Começando lá no diagnóstico, né? O diagnóstico já mexe muito, né? Já é algo bem difícil, né, da pessoa receber do médico aquele diagnóstico que está com câncer. Por quê? Culturalmente se falando, o câncer não somente se relaciona com morte, infelizmente até hoje é assim, né? Então recebeu a notícia, acaba relacionando e acaba refletindo em muita coisa. É difícil a pessoa que receba a notícia e relacione com coisas boas. Né? Não, hoje tem tratamento, hoje tem câncer que tem tratamento, hoje tem câncer que tem cura. Não, relaciona a morte. Então isso gera muito mais sofrimento. Começando por aí. Num segundo momento, a partir, né, que você recebe esse diagnóstico, aí já vem um turbilhão de emoções. Porque aí, a partir disso, ou você vai para um procedimento cirúrgico, ou você vai para um procedimento de quimioterapia, que isso também mexe bastante, né? É um procedimento cirúrgico que muitas vezes você vai fazer uma cirurgia que ela é bastante radical, que é mutiladora mesmo, né? Então, que vai mexer com você. Vai mexer com órgãos que fazem parte de você, que te deixam mais feminino, que te deixam mais masculino, né? Às vezes um órgão que vai impedir você de se alimentar direito, ou às vezes que você vai ter que usar uma bolsa de colostomia. Então, que vai mexer com a tua autoimagem também. E isso vai mexer também, né? Ou voltando lá na quimioterapia também, a partir do momento que você vai fazer uma quimioterapia, que você vai ter uma queda de cabelo, que isso também vai mexer. Então, é uma doença que acaba mexendo muito com o psicológico, não só do paciente, mas do familiar também. Né? Porque tudo isso que passou na cabeça do paciente, o familiar também está pensando. Né? E às vezes ainda o familiar está mais ao par ainda, né, com tudo que está acontecendo, porque às vezes acaba sendo poupado o paciente de uma forma ou não, às vezes por uma decisão familiar o paciente é poupado. E aí ele então acaba ele segurando tudo isso. Então eu vejo assim que a importância do psicólogo, né, no ambiente da oncologia é muito grande, né? Não tirando a importância dos outros profissionais, sim, sem sombra de dúvidas, mas assim o psicológico afeta muito, tanto do paciente quanto do familiar. Eu imagino, eu tenho certeza disso.
Elaine, para a gente fechar a nossa conversa, eu vou te pedir duas dicas. Duas dicas da psicóloga. Uma para aquele profissional que deseja fazer, para aquela pessoa que deseja fazer psicologia. E uma outra dica para todas as pessoas, de uma forma geral, de psicologia. Então, vamos dividir. Para aquele que quer fazer psicologia. Eu sou suspeita a falar porque sou uma pessoa que ama a minha profissão, né? Então gosto muito, mas eu penso assim que quem pensa em fazer a psicologia é muito importante conhecer a prática do psicólogo, a primeira coisa, né? Porque a teoria eu acho que ela é muito bonita em todas as profissões. Então conhecer a prática mesmo, o dia a dia. Se for possível até fazer entrevistas, ir a campo mesmo, conhecer um pouquinho do dia a dia do psicólogo. Eu acho que isso fortalece muito assim, a decisão mesmo, se é isso mesmo que eu quero fazer. Né? Eu acho que a partir do momento que a pessoa toma uma decisão e que sabe que é aquilo mesmo, com certeza vai ser um bom profissional. Mas que se permita ter esse tempo assim, de buscar um pouco mais, que não fique só na teoria, mas sim na prática. Para fazer a escolha certa. Sem dúvida. E a dica para todos os nossos telespectadores, sei lá, em relação à saúde mental. Eu penso assim, cuidar da gente um pouquinho, né? Dar um pouco de tempo para a gente. Voltando um pouquinho ao que a gente fala, a nossa rotina hoje, a nossa correria, não permite a gente ter um olhar para a gente mesmo, né? Então a gente precisa disso. Tomar um pouquinho de cuidado com a nossa rotina, com a nossa correria, porque a gente acaba deixando um pouquinho de lado a família, né? E se dedicando tanto ao trabalho que a gente acaba deixando de lado. E deixando de lado coisas que nos dão prazer. Então a minha dica é essa. Vivemos em função de prazer, né? Então vamos buscar, vamos dar tempo para nós poder usufruir de tudo isso. Porque eu penso que a vida é muito curta para a gente deixar isso tudo passar. Acho que você fechou o programa da melhor forma possível. Eu só tenho a te agradecer em nome do programa Saúde em Foco. Obrigado pelas tuas palavras. Obrigado por você contribuir em alguns assuntos, dúvidas que os nossos telespectadores nos questionaram. E teríamos muito mais assunto para conversar, dúvida. E eu sei que temos, mas muito obrigado. Eu que agradeço, como eu falei para você, foi um prazer imenso, né? E é um prazer trabalhar com você diariamente. Aproveito esse momento para dizer que aprendo muito, né? Isso não é só aqui que eu estou falando, eu falo no dia a dia. Então, assim, tenho um carinho muito especial mesmo e desejo que teu programa tenha muito sucesso, que você consiga trazer muitos profissionais mesmo, que eu acho que é fundamental a gente conhecer um pouquinho de cada um. Então, de coração, meu agradecimento. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um programa Saúde em Foco. E a dica principal da entrevista com a psicóloga Elaine é: cuide um pouquinho do seu corpo. Pense no seu lazer, pense no seu prazer. O programa Saúde em Foco vai ao ar toda quinta-feira às 22 horas aqui na TV Araucária. E eu quero a tua mensagem, o teu questionamento lá no meu WhatsApp 42 9927 5216. Manda mensagem para nós lá na página no Facebook, Programa Saúde em Foco. E também nos acompanhem no site G Mais Notícia e lá no YouTube, no canal Programa Saúde em Foco. Semana que vem eu espero você.